pessoal, vamos iniciar aqui mais uma correção da nossa atividade do módulo, né, que foi da página 67 a 72. A primeira questão é uma questão de verdadeiro ou falso, para a gente analisar algumas afirmativas a respeito de alguns conjuntos numéricos, né? A letra A é para verificar se todo número natural é inteiro. Isso é verdadeiro, pois toda a reta numérica abrange, né, dos números inteiros, abrange também os números naturais, pois os números inteiros, eles são os números, né, positivos e negativos. A letra B, todo número inteiro é natural, isso é falso, porque os números naturais, eles se iniciam a partir do zero. E -3, ele é um número inteiro, por exemplo, que ele não é natural, ou seja, todo número natural é inteiro, porém, nem todo número inteiro é natural. Letra C, nem todo número racional é inteiro, verdadeiro. Letra D, nem todo número inteiro é racional, também é verdadeiro. E a letra E, todo número racional é natural. Isso é falso, porque os números naturais não abrangem as frações, né, que são os números inteiros ali. Os números racionais, né, são compostos por frações. Então, uma fração, ela nunca vai ser um número natural. Portanto, né, o exemplo que a gente deu aqui, que eu trouxe, foi 2/3, né? A fração 2/3, por exemplo, não é um número natural. Ainda na página 67, a questão 2, era para a gente identificar aqui a relação de conjuntos, né? Se pertence, não pertence, está contido ou não está contido, os elementos do conjunto. Então, vamos lá, eu tenho a letra A, -3. -3 é um número inteiro, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Letra B, nós temos uma fração, 2/5. E sim, pertence ao conjunto dos números racionais, isso é verdadeiro. 0,7 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Letra D. 1,25 pertence aos números racionais, porque os números racionais são compostos lá das frações e todos os números decimais que a gente pode também representar em forma de fração, né? Letra E, eu tenho 22/2, pertence ao conjunto dos números inteiros. Quando a gente dividir aqui essa fração, a gente vai ter um número inteiro ali, então a gente também, essa fração também vai pertencer aos números inteiros. Letra F, 0 pertence ao conjunto dos números racionais. Verdadeiro, o 0 ele pertence à maioria dos conjuntos, né? O conjunto dos números inteiro está contido nos racionais. Verdadeiro, ele está contido aqui, ó, dentro do conjunto dos racionais. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos racionais. Verdadeiro. O conjunto dos números inteiros está contido nos naturais. Isso é falso, porque como a gente viu ali na outra afirmativa, nem todo número inteiro é natural. A fração -34/17, né? Pertence aos números inteiros? Pertence, verdadeiro. A letra K, 3,241, pertence aos números inteiros? Falso, né? Não pertence. 16/4 pertence aos números naturais. Apesar de ser uma fração, se você observar que essa fração é, na verdade, uma divisão que pode ser feita e vai resultar em um número natural. Por isso que pertence aos números naturais. O conjunto aqui, 1, 2 e 3, pertence aos números inteiros, na letra N, verdadeiro, né? Ele pertence. E, por fim, na letra N, o conjunto dos números racionais está contido nos naturais? Isso é falso, não está contido. Os naturais estão contidos dentro dos racionais, porém os racionais não estão contidos dentro dos naturais. Vamos para a página 67, a terceira questão. Todos os valores numéricos encontrados na atividade anterior são números racionais? Justifique suas respostas. Sim, porque todos podem ser expressos como quociente de dois números inteiros com um divisor diferente de zero. Essa é basicamente a definição, além dos números racionais, certo? Quarta questão. Em cada item, divida, né, o numerador pelo denominador e colocar e fazer uma representação decimal aqui, de acordo com o que a questão está pedindo. Então, na letra A eu tinha 3 dividido por 8, né?
Fazendo essa divisão aqui, eu encontrei 0,375. Letra B, 7 dividido por 9, 0,7777. Aqui, né, a gente tem uma dízima periódica. 5 dividido por 3, 1,666. A gente tem também outra dízima periódica, né? 2 dividido por 9, a mesma coisa, a gente encontrou aqui 0,22. 3 dividido por 4, 0,75. E 13 dividido por 9, 1,444, e assim por diante. E aí ainda tinha mais uma pergunta, né, dentro da quarta questão. Qual dessas frações representam números inteiros decimais não exatos? Então, são esses aqui que eu marquei de amarelo, ó, que a divisão não foi exata. Então, a gente tem 0,77, 1,66, 0,222 e 1,444, que são, respectivamente, todas essas frações aqui, ó, estão em amarelo, ok? Vamos lá. Na página 69, a gente precisa fazer algumas continhas para verificar, né, se os números são quadrados perfeitos. Esse assunto aqui é um assunto já visto no ano anterior de vocês. A gente sabe que os números quadrados perfeitos, eles vão ser representados por frações, normalmente com, desculpa, por potência, normalmente com expoentes pares, né? E aí, toda vez que a gente decompor um número em fatores primos e ele representar essa potência com expoentes pares, a gente vai ter um número ali que é quadrado perfeito. Então, verificando aqui o número 441, fiz essa divisão aqui, né? Utilizei os fatores primos, comecei por 3, observando sempre o critério de divisibilidade por 3, e aí consegui dividir. Então, eu consegui reescrever 441 em forma de potência, em 3 ao quadrado e 7 ao quadrado. Isso aqui, essa representação é a representação de um número quadrado perfeito. Eu tenho aqui, ó, 2 números ao quadrado que representam o meu 441. Na letra A, portanto, 441 é um número quadrado perfeito, ou seja, ele vai ter ali uma raiz exata, né? O número 350. Dividindo ele, decompondo ele aqui em fatores primos, eu encontrei, consegui reescrever ele em forma de potência. 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. O expoente aqui é 1, o expoente daqui também é 1. Então, portanto, esse número ele não é um quadrado perfeito, ele não vai ter ali uma raiz exata para esse número, certo? Letra C e letra D. 784. Recompondo, toda a decomposição dele, encontrei 2 elevado à quarta potência e 7 elevado ao quadrado. Ambos os expoentes são pares, né? Então, isso comprova que esse número é um quadrado perfeito, que ele tem sim uma raiz quadrada exata. Já o número 384, após fazer a decomposição, eu encontrei aqui um 2 elevado a 7, 3 elevado a 1. Então, esse número aqui, ele não é um quadrado perfeito. Não vai ter ali uma raiz quadrada exata, né, para ele. Vamos lá, questão 2. Cada número decimal está representando aqui um lado de um quadrado. Então, a gente dá para reescrever de forma fracionária e levar ao quadrado e encontrar aqui o valor, né? Então, eu tinha na letra A 6,1. Escrevendo isso aqui em forma de fração, eu tenho 61 sobre 10, né? Quadrado. Então, eu vou elevar todo mundo ao quadrado aqui. 61 ao quadrado, que dá esse resultado aqui. E 10 ao quadrado, que dá 100. Fazendo essa divisão, eu encontrei 37,21. A letra B é a mesma coisa. Eu tinha 1,9. Isso é 1, isso é 19 aqui sobre 10, né? Elevando todo mundo ao quadrado, eu tenho 19,361. E 10 ao quadrado, eu tenho 100. Fazendo essa divisão aqui, né? Eu tenho 3,61. Lembrando que as divisões por 10, por 100, por 1000, a gente basta correr a vírgula ali, a quantidade de casas que tem esse número, tá? 73 sobre 10, que era 7,3. Então, o quadrado de 73 é 5.329. O quadrado de 10, 100. Dividindo isso aqui, 53,29. E a letra D, eu tenho o quadrado de 3, 9. Quadrado de 10, 100. Dividindo isso aqui, 0,09. No caso do 9, como ele só tinha ali uma casa decimal, né, a gente precisa acrescentar os zeros quando houver uma divisão por 10, por 100 ou por 1000, ok? Então, a gente ficou com 0,09. Esse assunto aqui também já é algo que você já conhece, a gente já trabalhou ano passado, é mais só para ter uma revisão, para conseguir entrar de fato no assunto de conjuntos.
página 71. Era para fazer uma comparação entre os números que estavam aqui, né? Tinha uma raiz de um lado e um número decimal ou inteiro do outro. Então, a gente tinha aqui que calcular a raiz primeiro, do número que estava com raiz, e comparar os dois fatores. As raízes que estão aqui, nem todas são raízes exatas. Então, a gente vai fazer aquele cálculo por aproximação que está lá no vídeo, na videoaula da gente, do último assunto, que foi esse de conjuntos. Então, a gente precisa calcular essa raiz por aproximação. Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui raiz de 23, né? Tem algum número, a gente tem que pensar em algum número próximo de 23 que tem uma raiz exata. A gente tem o número mais próximo, que é 16. Então, a gente vai pegar o número 4, que é do 16 ali, e vai acrescentar uma vírgula e vai acrescentando os números 1, 2, 3 e assim por diante, até a gente chegar no número próximo de 23, que nesse caso aqui é 4,7. Então, aí a comparação seria entre 4,7 e 4,6. Quem é maior? 4,7. Então, o sinal de maior aqui virado para o 4,7. 122. O número mais próximo de 122 que a gente tem, que tem uma raiz quadrada exata, é o número 121. Então, vou pegar o número aqui de 121, que é 11, né, a raiz quadrada dele, vou acrescentando casas decimais e elevando ao quadrado até chegar próximo do 122. Então, eu encontrei 11,09 e 11,4. Quem é maior aqui? 11,4. Letra C, 145. A mesma coisa, o número mais próximo que a gente tem é 144, que a raiz é 12. Então, eu peguei 12,04 para comparar com 12,3. Então, esse número aqui, 12,3, é maior do que 12,04. Letra D, 1,96. Calculei a raiz aqui de 1,96. Eu achei 1,4 e 1,4 é igual a 1,4. 625. Esse número é um número quadrado perfeito que ele tem uma raiz quadrada exata, que é 25. Também 25 igual a 25. E por fim, o número 80, que também não tem uma raiz quadrada exata. O mais próximo que a gente tem, ele está ali entre 64, né, e 81. A raiz quadrada exata dele está entre esses dois números, então você vai pegar um número entre eles. Que nesse caso aqui foi o 8. Então eu peguei 8,9, né, a raiz dele que deu 8,9. E 8,9 é menor do que 9. Vamos lá. Segunda questão. Era para a gente representar aqui as unidades de área através de um desenho, que poderia ser no papel milimetrado, poderia ser numa folha de caderno, ofício, mas no milimetrado ficaria melhor. Então, eu fiz aqui para representar essas unidades de área geometricamente, né? Lembrando que todos esses números que estão aqui, né, alguns dos números, ele não tem a raiz quadrada exata, então a gente vai representar de uma forma diferente. Por exemplo, a letra A aqui, nós temos 26 unidades, então a gente pegou um quadrado aqui, de 5 por 5, esse quadrado, né, que 5 vezes 5 dá 25, mais um quadradinho pequeno aqui para formar 26. Então, essa é a representação geométrica, né, de um quadrado com 26 unidades. Na letra B, eu tenho 49 unidades. Então, a raiz de 49, 7. Né? Então, eu tenho um quadrado aqui, 7 por 7. Então, essa é a representação aqui, ó, de um quadrado perfeito, não tem nada sobrando. A letra C, eu tenho 38 unidades de área. O número mais próximo de 38 ali da raiz é 36, né? Então, eu tenho um quadrado 6 aqui por 6 e mais duas unidades aqui ao lado. Ou seja, esse número não é um quadrado perfeito. Isso aqui é para vocês verem geometricamente a representação de um número que é um quadrado perfeito e o que não é. O quadrado perfeito não tem nada sobrando, né? Como aqui na letra B. E na letra D também, que é um quadrado perfeito, porque é 16. É um quadrado que ele tem um lado 4 e outro lado 4 também, né? Por isso 4 vezes 4 vai dar 16. Então, essa é a representação geométrica do que vocês fizeram, por exemplo, na questão das páginas anteriores, né? Do quadrado perfeito ou não. É literalmente um quadrado fechado com todas as suas medidas iguais. Por isso daí tem o nome, né, de quadrado perfeito. Na página 71 ainda temos a questão 3, para a gente calcular algumas raízes de números, né? De números que não são exatos. Então, a gente tem aqui na letra A, 23. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa ver, primeiro,
se 23 está entre algum número que tem raiz quadrada exata, e ele está. Ele está entre 16 e 25, que são números quadrados perfeitos. Ou seja, a raiz aproximada de 23, ela vai estar aqui entre 4 e 5, né? Que são as raízes, o resultado das raízes de 16 e 25. Então, a gente vai pegar aqui por aproximação. Eu peguei 4,5 ao quadrado, 4,6, ainda não chegou perto, e eu tenho aqui, deixa eu sair esse negócio da frente, 4,70. 4,7 ao quadrado, que eu encontrei 22,09. Então, esse é o número da raiz aproximada de 22, de 23, né? 4,7. 50 a mesma coisa, ele está ali entre os dois quadrados perfeitos, que é 49 e 64, portanto, a raiz dele vai estar entre 7 e 8. Então, eu peguei aqui 7,1 ao quadrado e encontrei 50,41. Ou seja, a raiz de 50 aqui vai ser 7,1, que é o número mais próximo que eu tenho de 50. A raiz de, só um momento, a raiz de 4,5, né? Unidade diária. Então, essa raiz aqui, a gente tem que observar entre quais números quadrados perfeitos ela está. Ela está entre 4, que é um quadrado perfeito, e 9. Então, as raízes deles vão estar entre 2 e 3, né? Porque 2 é o resultado da raiz de 4 e 3 é o resultado da raiz de 9. Eu vou pegar aqui o número 2, 2,1 ao quadrado, encontrei 4,41. E 2,2 ao quadrado, encontrei 4,84. Ou seja, passou ali da minha medida. Então, o número mais próximo que eu tenho de 4,5 é esse número aqui, ó, 4,41. Portanto, o número quadrado perfeito vai ser esse aí, 4,41. Eu tenho agora, na letra D, 18,6. Então, 18,6 também vai estar entre os quadrados perfeitos. 16 e 25, eu vou pegar aqui a partir do 4, né? 4,1 ao quadrado, 4,2 ao quadrado, 4,3 ao quadrado. Então, eu encontrei 18,49, né? Então, é o número mais próximo que eu tenho aqui do 18,6. É 18,4, né? Ou 49. Então, portanto, a minha raiz aproximada exata de 18 é 4,3. Como vocês podem ver aqui no exemplo. Ainda na página 72, que é a nossa última página, é a penúltima questão, a quarta. A gente tinha uma tabela, e nessa tabela era para marcar a que conjunto esses números pertencem, tá? Então, o primeiro número aqui que eu tenho é 2,37. Esse número é um número racional, pois ele pode ser expresso em forma de uma fração. Portanto, a gente vai marcar aqui o quadradinho ó, do número racional. Eu tenho menos 5,33. Também é um número racional, porque a gente pode representar ele através de uma fração. Eu tenho o número raiz cúbica de 8. Esse número, o resultado desse número, ele é natural porque é 2, né? Ele também é inteiro e ele também é racional, porque a gente também pode representar esse número através de uma fração, né? O número 3 é raiz cúbica de 2. Esse número é um número irracional, porque o número 2 aqui ele não tem uma raiz quadrada exata, né? Isso vai dar um número que seria uma dízima. Então, esse número vai se enquadrar aqui dentro dos números irracionais. Aqui a gente tem uma fração mista, na representação de fração mista, que é 2 terços, né? Aqui, que é a representação de uma fração mista. Portanto, se a gente está falando de fração, a gente está falando também de número racional. A outra fração que a gente tem ali, menos 8 quartos. Esse número vai ser inteiro. Quando a gente dividir aqui, a gente vai ter um resultado de número inteiro. E ele também vai ser racional, porque ele é a representação de uma fração. Raiz de 144 é um número natural, né? O resultado dele aqui vai ser 12, esse é um número natural. Ele também é um número inteiro, porque 12 é um número inteiro. E também a gente pode representar, né, esse número aí em forma de uma fração. E ele também vai fazer parte dos números ali racionais. Menos 5, menos raiz de 5. 5 é um número que ele não vai ter ali uma raiz quadrada exata, portanto, ele vai pertencer aqui ó, ao conjunto dos números irracionais. E por fim, a última questão, a gente tem aqui uma situação referente a um problema para a gente resolver, né?
com algumas informações utilizando o número π. A gente viu lá também no slide de explicação, eu dei uma breve explicação sobre a origem do número, sobre algumas curiosidades, entre outras coisas. Esse número está muito relacionado com o cálculo de circunferências, medida de circunferência, diâmetro, raio, está muito relacionado com esse número 3,14. É um assunto que vocês ainda vão ver mais lá na frente esse ano. Então, vou ler a questão aqui para vocês. A London Eye foi inaugurada em 1999 e é um dos pontos turísticos mais visitados na cidade de Londres. A estrutura circular tem 135 metros de diâmetro. Né? O diâmetro é essa medida toda, né? O raio é a medida do meio até uma parte, e o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, a medida desse lado e a medida desse lado, que é o diâmetro. Sabendo que uma volta completa ao redor da circunferência equivale a percorrer toda a curva, ou seja, equivale à medida do seu comprimento, determine quantos metros são percorridos após uma volta completa da roda gigante. Então, a questão manda a gente considerar aqui π, né, 3,14. Então, a gente vai fazer aqui 3,14 é igual a C, que é o comprimento que a gente quer descobrir, sobre 135, que é a medida da metragem ali, né? Uma equaçãozinha simples. Então, a gente vai isolar aqui o C, e a gente pegou o 135 aqui que ele estava dividindo, a gente passa ele para o outro lado multiplicando. Então, eu peguei 135 e multipliquei por 3,14. Encontrando, né, a circunferência aqui, o comprimento, de 423,9 metros. Ou seja, dando uma volta completa nessa circunferência, nessa roda gigante, a gente vai percorrer 423,9 metros, ok? Essa foi a última questão da atividade. Aqui foi a referência, né, que é o módulo de vocês, onde foi tirada as explicações, as questões e tudo mais. E ficamos aqui e até a próxima.